a gente entende como é a vida com Deus, que não é um momento apenas que nós nos reunimos, né? Como agora, que é maravilhoso ter esse tempo que a gente se desliga de tudo para somente entoar louvores ao Senhor, exaltar seu santo nome, mas também a nossa vida faz parte, né? O nosso viver faz parte dessa adoração. E isso é maravilhoso, né? Quando a gente entende isso, tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós almejamos para o nosso futuro é para Ele, é para a glória de Deus, né? Amém. Ele é exaltado. Cantar esse hino que é tão facinho, ninguém precisa pegar a letra. E cumprir o propósito de nos reunirmos, louvar o nosso Deus, amém? Amém. E você fique na liberdade aí para exaltar nosso Deus, né? Que a sua mente, quando dizer Senhor, Tu és maravilhoso, diga Senhor, Tu és maravilhoso, profete, glorifique, se lembre das coisas maravilhosas que Deus é e que Deus faz para nós. Ele é exaltado, exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar, terra e céu. Glorifique seu santo nome. Ele é exaltado no céu. Ele é exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar, terra e céu. Glorifique seu santo nome. Ele é exaltado no céu. Ele é exaltado no céu. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu ser maravilhoso que tem cuidado de nós, Senhor. Em todo tempo seguimos, Senhor, os Teus passos, sentimos Teus cuidados. Obrigado, Senhor, por isso, que o Senhor abençoe a todos nós, para recebermos a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que nos orienta, que nos dirige, que nos conforta, que nos consola. Ó Deus querido, nós Te louvamos por essas bênçãos, Pai. Ó Deus querido, porque sem o Senhor e a Tua orientação, ó Deus querido, o Teu Espírito Santo nos dirigindo, ó Deus, não saberíamos viver, Senhor. Ó Deus, por isso Te damos graças, estamos aqui para Te louvar, para exaltar o Teu santo nome, Senhor. Obrigada, Pai, por esse momento com os nossos irmãos, ó Deus, e pela Tua proteção, Pai, pois o Senhor tem guardado os Teus filhos, ó Deus, e tem abençoado. Nós Te damos graças agora, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu quero pedir para a Regina ficar aqui, pedir que os irmãos coloquem em pé, vamos cantar de novo esse hino. Eu sei que vocês soltassem sua voz, seu coração. Sei que muitas coisas são novas para nós, não é? Mas uma das coisas que o culto oferece para nós é a oportunidade de louvar. E louvar é mais do que cantar, concordam? Amém. Louvar envolve o coração, mais do que só a voz. Eu gostaria que você, assim, pudesse usar algo que é muito peculiar do ser humano, é a espiritualidade,
que vai além do que a razão e os olhos conseguem contemplar. E através dessa ideia chamada alma, coração, você pudesse cantar com a alma. Sei que a letra, nem todos talvez possam, mas tem muitas frases que se repetem, principalmente ele é exaltado, né? Então eu vou pedir para a gente cantar novamente. Ela vai puxar, mas gostaria que você cantasse com sua alma, porque Deus é exaltado. Nós estamos aqui porque nós cremos nisso. Ele está acima de tudo e de todos. Ele é o Senhor. Amém. Sua verdade será sempre a que vai reinar. Amém. Os céus e a terra se dobram perante esse Senhor. Amém. Amém? Então eu quero pedir que você agora cante. Você, do seu jeito, da sua forma. Porque o importante para Deus não é o timbre de voz, não é a sequência da entonação. O importante para Deus agora é seu coração, sua adoração. Amém. Porque Deus é Espírito e Ele procura aqueles que o adorem, Espírito em verdade. Vamos cantar? Graças a Deus. Amém. Paz, meus queridos. Estamos aqui nesse momento tão glorioso, exaltando o nosso Deus. Realmente o culto é muito fantástico. Eu creio que, assim como eu, todos vocês sentiram falta do culto, não é? Sim. Assim como eu, com certeza todos sentimos o quanto esse momento é especial. Então, eu quero realmente vivê-lo em toda a sua intensidade. Quero senti-lo em toda a intensidade. E algumas coisas fazem desse momento especial. Vocês, nós, a comunidade, a nossa estarmos juntos já o faz especial. Nós sentimos o quanto isso faz falta. O propósito é especial, não é? Nós aqui estamos unidos, a nossa mente, o nosso coração. Nós estamos aqui com esse propósito de cultuar. E há uma unidade de projeto, há uma unidade de mente, há uma unidade de coração. Por isso que Jesus diz, onde tiver dois ou mais reunidos, no meu nome, quer dizer, há um propósito definido, não é? Nós estamos aqui como comunidade cristã, como igreja, delineados por projeto e por unidade de fé, de razões e muitas coisas mais.
E há também aqui algo que transcende simplesmente o raciocínio humano, que é justamente essa ideia da alma, da fé, da nossa verdade que abraçamos, a qual nós cremos que é o Evangelho de Jesus. Amém. Então eu quero dizer para os irmãos que essa hora que nós passamos aqui, ela tem algo muito especial. Para mim, tenho certeza que para todos vocês. Amém. Então, o culto ele é bem simples. Desde o seu início ele tem uma dinâmica simples. Isso é importante, porque o culto ele foi feito para ser vivido de forma real, mas simples, não é? Ele é dividido em oração, cânticos e meditação da palavra. Esses são os três fundamentos de qualquer culto cristão. Pode existir algumas logísticas diferentes, mas o fundamento é esse. É a adoração a Deus, é a meditação na palavra e o momento de oração. Amém. Então, isso nós devemos viver com intensidade. Nós já louvamos, não é? Peço que os irmãos nos perdoem. A logística não nos permitiu ainda colocar o data show. Preciso de mais algumas coisas para conseguir fazer isso, não é? Mas Deus vai nos dar graça. Mas, de todo jeito, o importante é você e eu podemos nos sentir em adoração. E agora nós vamos estar meditando na palavra. Eu quero pedir que você, se possível, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 13 ao 17. Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 13 e 17. Nós queremos falar justamente de quem é Jesus. Quem é Jesus? A sua identidade, o seu propósito e o que ele, na verdade, significa para todos os cristãos e até, por que não, para o mundo, para toda a história da humanidade. Mateus, capítulo 16, do verso 13 ao 17. Espero que os óculos de vocês não embaçem como o meu embaça quando está usando. Amém? Amém. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: um João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo: disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Irmãos, pode assentar. Amém. Amém. Louvado seja Deus. A identificação, a convicção do conceito sobre Jesus é fundamental. Fundamental para nós cristãos, é fundamental para a defesa de fé, e não só o fator religioso, mas para responder tantas dúvidas e interrogações que a humanidade carrega desde quando começou a fazer pesquisas e criar conceitos sobre vida, sobre eternidade, sobre o propósito da existência humana. Quem é Jesus? É uma resposta necessária para colocarmos aí conceitos que vão responder às perguntas mais importantes da raça humana e que tem sido feita já há séculos, não é? Por que nascemos? Qual a razão da nossa existência? Qual é o fim ou o propósito da nossa criação? Qual a duração da nossa própria vida? Seríamos limitados aos 60, 70, 80, aos 100 anos? A nossa memória, que somos, fazemos, nossas decisões, nossa moral, nossa ética, nosso conceito e princípio que regem-nos em todas as formas, não ecoaria para algo além do que as leis naturais nos permitem? Qual o conceito de ser bom? Qual a razão de ser bom? E o que isso vai refletir em toda a nossa vida?
A Bíblia fala de algumas conclusões, até antes do nascimento de Jesus. O salmista, ele fala de uma conclusão, nós estamos falando do ano 1000 a.C., mais ou menos, o Salmo de Davi, onde ele fala de uma interrogação, ou aliás, até uma conclusão que alguns faziam na época, que na verdade não era só daquela época, antes já existia e até hoje existem pessoas que têm o mesmo raciocínio. E o salmista ele chama de insensato, ou algumas traduções louco, não é? Mas ele diz que alguém diz assim, Deus não existe. Não há Deus, não há eternidade, não há nada. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, não é? Esse é o conceito que já existia, Davi fala sobre ele, o salmista fala sobre ele, e é um conceito que permeia a história da humanidade em muitas razões. Já outros dizem claramente que isso é uma loucura, por isso que ele é chamado de insensato de novo, não é? Todos entendem que há uma consonância entre minha conduta, minha ética, minha moral, as minhas ações, com aquilo que não só me representa nesse mundo, mas muito mais além do mundo. E Jesus é uma peça fundamental para responder todas essas indagações importantíssimas da raça humana. Por que eu digo isso? Porque ele traz respostas que nunca foram levantadas da forma que ele disse. Ele traz conceitos nunca antes ditos. E a forma que ele expõe esses conceitos também nunca foram vistos. Que nós, como os próprios escritores dizem, que na época as pessoas dizem assim, ele fala com autoridade. Ele não é como os escribas, ou como aquele que ensina, que diz, talvez seja isso, olha, não, Jesus diz, é isso. É assim. Foi assim no início, é assim agora, e é assim. E ele fala de conceitos claros de forma autoritária, isso é, não autoritária de ser imposta, mas a autoridade da revelação. Ele fala com tanta certeza e com tanta clareza, que ele não coloca como uma hipótese, uma tese, um argumento resultado de estudos e conceitos racionais. Ele fala como aquilo que ele viu, como aquilo que ele vive e viveu. Então, quando ele fala do céu, ele não fala assim, pode ser isso, não, ele diz assim, não, no céu não é assim. Vou citar um exemplo. Começaram a questionar sobre ressurreição, porque haviam vários grupos no judaísmo, como até hoje existe, né? Se você pegar o cristianismo, é dividido em várias visões. Se você pegar qualquer religião, qualquer filosofia, você verá que existem tendências de teses, enfim, que são subdivididas em alguns pensamentos. Na época, o judaísmo, como até hoje, também era dividido. E entre as divisões do judaísmo existiam os saduceus e os fariseus, todos judeus, mas com conceitos diferentes em alguns pontos. E um dos pontos que divergiam os fariseus dos saduceus é que os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos. Eles acreditavam que haverá uma ressurreição, que um dia todos os corpos levantarão, haverá uma ressurreição final. Os fariseus acreditavam nisso. Os saduceus já não acreditavam. Eles acreditavam numa outra forma de salvação, mas não na ressurreição. E então os saduceus que tinham essa convicção clara que não existia ressurreição, eles faziam isso baseado numa lógica humana. Eles chegam a Jesus, como é um fator já de debate da época, eles expõem esse fator de debate para ver a opinião de Jesus, que ali na época se destacava como mestre, então ele teria que ter um fundamento. E então eles contam uma história que acredito que poderia ser até real, também teria acontecido na época deles, ou numa época próxima, para basear o argumento de que não haveria ressurreição. Diz assim, olha, um homem casou com uma mulher, o homem morreu. Na lei do Antigo Testamento, o irmão do falecido tinha que casar com a viúva, para dar descendência à linhagem do seu irmão, da família, certo? Então, o irmão casou com a mulher, com a viúva. O cara também morreu. Jesus não explicou por que eles morriam, mas ele morreu também. E o terceiro casou com ela. E o quarto casou com ela. E assim 7 irmãos desposaram essa mulher. E por fim, ela também morreu. Eles falaram, não pode ter ressurreição. Esse é o raciocínio lógico, não é? Porque se tivesse ressurreição, aí vai ser uma briga. Aí vai ser 7 irmãos e uma mulher. Quem é essa mulher? Vai ser de quem? Não pode. Não pode ter ressurreição porque vai dar confusão. Esse era o argumento dos saduceus. Jesus
Diz a eles assim: errais. Olha a resposta de Jesus, clara. Eles: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Olha só o que ele diz: vocês erram, porque primeiro vocês não entenderam o que a Escritura diz, vocês não leram, não perceberam que a Escritura trata de forma diferente do seu raciocínio. E outra, vocês desconhecem o poder de Deus. O poder de Deus não é limitado. Esse negócio de quem é mulher, quem vai ser mulher, vocês estão fora da realidade. Porque lá no céu, olha como é que ele diz. Olha como é que ele diz. Porque lá no céu, não se casa nem se dá em casamento. Ele fala como, de fato, como ele diz: eu vim do céu. Ele mesmo diz: eu disse do céu. Então, ele fala do céu, como nós falamos de Porto Alegre, como os irmãos falam de Salvador, como os irmãos falam de Viamão. Se eu perguntar para o casal assim: como é que é Salvador? Como é que eu sei que Salvador? Ele não vai dizer assim: olha, eu vi numa foto na internet que parece que é o. Eles não vão dizer assim. O meu primeiro vai fazer assim: ó, Salvador é sempre assim, ele tem uma rua assim, desenvolve. Por quê? O fato de conhecer, de viver, de ter a experiência prática faz com que a tese desapareça e o conceito ele é claro, ele é. E Jesus, no céu não é assim. E outra história que vai ser, porque assim, ó, lá no céu não se casam, os casamentos serão como os anjos. Agora, para vocês entenderem que há ressurreição de mortos, aí ele usa a Escritura. Então não está escrito na Escritura: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Isso, Abraão, Isaac e Jacó morreram. Se Deus continua sendo Deus, é porque ele não morreu. Para Deus estar vivo e haverá realmente esse encontro. Porque a Bíblia diz assim: eu fui o Deus de Abraão, eu fui, não, eu sou. Diz que Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivo, portanto labutais em grande erro. Então, você vê essas definições. E ele falou já, eu falei aqui de um assunto importantíssimo: o que será o céu? O que será a eternidade? Pronto. Isso é uma coisa que você verá a importância de Jesus e quem é Jesus só nesse assunto. Para você não é importante saber sobre ressurreição? Sobre o que acontecerá na vida eterna? Para alguém falar de um assunto desse, tem que ter muita autoridade. E não é um assunto que permeia a dúvida da raça humana por séculos. Se nós tivermos o conceito correto de quem é Jesus, nós teremos resposta para isso. Por isso que é importante nós termos essa definição clara. Quem é esse Jesus? Isso fará com que nossa vida seja norteada por coisas claras. Isso é, nossa fé ela vai ter um norte claro. Vamos pensar no seguinte: para eu ter uma noção maior de quem é Jesus, vamos pensar o que o próprio Jesus disse de si mesmo. Vamos partir disso aí. A sua apresentação pessoal ao mundo foi fantástica. O que ele dizia sobre si mesmo? Quem ela era para ele mesmo? A sua origem era fantástica. Ele sempre disse assim: eu vim do Pai, desci do céu. Que expressão fantástica! Não sou desse mundo. Jesus disse que ele era mais do que humano. Ele defendeu sua filiação única de Deus ao dizer que ele era filho unigênito, filho único, defendendo a sua divindade e sua origem. O que ele era em posição? O que ele veio fazer nesse mundo? Sua missão? Bom, ele diz que antes que Abraão existisse, ele já existia. O apóstolo João, influenciado por tudo aquilo que ele viveu com Jesus os 3 anos como apóstolo, disse que antes que o mundo existisse, ele já existia e nada foi feito sem ele. Tudo foi feito por ele, através dele e para ele. Jesus disse que ele veio ao mundo com uma função muito clara: salvar aquilo que estava perdido, dar sua vida em resgate a muitos. A missão de Jesus foi muito clara e aquilo que ele disse sobre si não houve dúvida. Ele nunca titubeou e nem hesitou, nem mesmo diante do momento mais cruel da sua vida, que era a morte, ou diante de Pilatos, que foi sua interrogação mais crucial, que envolvia uma ideia de pressão psicológica da maior possível, sofrimento físico, sofrimento psicológico, sofrimento no mundo espiritual. Quando Pilatos disse quem ele era, ele disse: eu sou rei, mas não desse mundo.
Ele era rei, era essa a ideia. Um rei de um mundo maior do que esse. Jesus para si mesmo não havia dúvida de quem ele era. Sua convicção se tornou tão clara que aqueles que o seguiram de perto não tiveram medo de reafirmar aquilo que ele ensinou, mesmo diante da própria morte. Pedro e João, ao serem interrogados sobre se prefeririam morrer ou continuar pregando sobre Cristo, eles disseram: não posso negar aquilo que os meus olhos viram e meus ouvidos ouviram. Nem mesmo a morte pode me levar a negar aquilo que eu vi. E usando um pleonasmo, vi com meus próprios olhos. Existem os grandes eu sou que Jesus disse. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a água viva que sacia toda a sede, sacia toda a sede. Eu sou, antes que Abraão existisse, eu sou. Sua mensagem é clara e única. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Muitos filósofos, muitos mestres, muitos sábios nos deixaram ensinos morais, éticos, políticos, fantásticos. Não podemos negar. Mas a Dejuda sempre disse algo que marcou o meu pensamento. Ela disse: essas coisas servem muito bem para nós vivermos nesse mundo, mas não serve de nada quando a morte chega a nós. São ensinos éticos e morais que nos ensinam a amar, perdoar, viver ao certo e ao errado, mas não falam sobre eternidade, sobre perdão, não falam sobre vida eterna. Diferentemente, a mensagem de Jesus, ela envolve não só uma ética moral, e nem aulas de boa convivência com o próximo. A verdade de Jesus envolve alma, céu, inferno, vida eterna. Jesus falou do céu como do inferno de forma muito clara. Ele tanto disse da casa do Pai há muitas moradas, como ele disse que o inferno é um lugar onde o fogo não se apaga e o verme nunca morre, onde há choro e ranger de dentes. Parecia que o que ele falava estava diante dos seus olhos. Ele conhecia muito bem daquilo que dizia. Não era uma tese, era a verdade. Portanto, irmãos, se nós tivermos clareza sobre quem é Jesus, nós vamos definir muitas coisas da nossa vida. Quem é Deus, por exemplo? Uma pergunta que norteia a humanidade há muito tempo, né? Deus existe, não existe? Quantos criaram conceitos dos mais impressionantes sobre essa? Jesus diz claramente: Deus é Espírito, não importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e verdade. Esclareceu um dos fundamentos mais básicos da fé sobre Deus. Por isso que ele não pode ser medido por uma régua, nem conhecido por uma lógica. Ele vai muito além de tudo isso. Mas existe uma outra coisa que faz de Jesus e faz de suas palavras especiais. Não é à toa que Jesus mudou o mundo. Já faz mais de 2000 anos que ele esteve nessa terra e a sua influência no mundo é inegável. Por isso que no calendário romano se dividiu a história da humanidade em antes de Cristo e depois de Cristo. Porque depois que Jesus habitou nesse mundo, esse mundo nunca mais foi o mesmo. E uma das coisas que pesou demais, e deve pesar para nós também, sabe, irmãos? Sobre nossa interpretação e ideia sobre quem é Jesus, foi o fator de ele ter ressuscitado dentre os mortos. Posso pedir para você abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15? 1 Coríntios, capítulo 15, nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. Se você puder ler comigo, ou então você pode me ouvir, eu vou estar lendo esse texto aí, se você puder me acompanhar. 1 Coríntios 15, do verso 1 ao verso 8.
de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Se você depois puder na sua casa ler esse capítulo todo, vai valer a pena, tá? Esse capítulo vai tratar sobre ressurreição, não só a ressurreição de Jesus, mas a ressurreição de todos. E Paulo ele vai usar argumentos fantásticos em relação à ressurreição, sabe? Porque Paulo parte do seguinte princípio: a ressurreição ela é ilógica ao raciocínio humano, ok? Se você usar só a lógica humana, a ressurreição é uma loucura. Por isso que os saduceus diziam que não podia haver ressurreição, porque eles basearam no raciocínio só humano. Paulo ele dá uma argumentação fantástica em relação à ressurreição, justamente no raciocínio humano. Ele parte da seguinte ideia: para Deus é impossível. Aí ele usa um argumento fantástico, que é o argumento do menor para o maior. Se eu consigo carregar 50 quilos, quer dizer, eu nem sei mais se eu consigo carregar 50 quilos, mas 20 eu sei que eu consigo. O Jefferson consegue carregar 50 quilos, porque eu já vi ele pegar 50 quilos. Se o Jefferson consegue pegar 50 quilos, ele pega 20. Então Paulo usa esse raciocínio, assim, olha bem, você fala que Deus não pode ressuscitar as pessoas? Não. Porque não pode, porque os átomos se desintegraram, é impossível isso voltar, ou qualquer argumento assim, foi para o mar, e o tubarão comeu, e o tubarão morreu, e o camarão comeu o tubarão, depois nós comemos o camarão, entendeu? Aí Paulo diz assim, então pega o seguinte, você pega um grão de milho, aí joga na terra. Esse grão de milho morre. E dele nasce um pé que produz milhares de grãos, igual aquele que morreu. Você acha natural isso? Explica a lógica. Como é que Deus faz isso? Embora isso possa ser explicado por algumas ciências, nós podemos ver nisso um poder sobrenatural, da forma que ela foi criada, a própria natureza humana. Como que um homem e uma mulher, em sua união, gera um outro ser de forma fantástica, que cresce, nasce, e que depois gera outro ser. Sim, isso a ciência explica, sim. Mas para nós existe um nome, além da explicação lógica, chamado milagre. Que é uma das formas de Deus revelada. Ele diz, bom, um Deus que criou esse sistema não pode ressuscitar o morto. Qual o limite nós vamos colocar a esse Deus que foi capaz de criar isso que nós já conhecemos? Se você ler o capítulo 15, você vai ver que Paulo argumenta justamente sobre o poder de Deus em relação à ressurreição. Então vamos ler do versículo 1 ao 8. Também vos justifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que cresces em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. Então Paulo fala aqui na sequência, para quem Jesus apareceu depois de ressurreto. E é importante nós lembrarmos que a carta aos Coríntios ela foi escrita não muito tempo depois da morte de Jesus. A carta aos Coríntios, certamente, aproximadamente no ano 60 depois de Cristo, ou um pouquinho antes talvez, tá? Então, por isso que Paulo alega que algumas pessoas de qual ele cita aqui ainda estavam vivas. Isso é uma observação muito importante. Porque se hoje eu escrevesse sobre a ressurreição de Jesus, teria um impacto, tá? Mas vamos imaginar o seguinte, se daqui 1000 anos, vamos falar uma coisa muito hipotética, tá? Muito hipotética. Se daqui 1000 anos
uma pessoa tentar falar sobre a pandemia do Covid-19. Para e pensa. Que 1000 anos, tá? Ou se um dos nossos filhos aqui resolvesse escrever sobre a pandemia do Covid-19. Há diferença nos dois? Qual dos dois daria mais credibilidade e qual dos dois estaria falando de conceitos mais reais? Mais recente, né? Concorda comigo? Com certeza. Por quê? Ele está falando daquilo o quê? E se ele falar, vamos imaginar que um dos filhos aqui escrevesse, tá? E escrevesse daqui vamos pensar assim, 10 anos. Se ele escrever coisas muito absurdas que não aconteceram, o que você acha que aconteceria com a imprensa local? Com as pessoas? O que eles iriam fazer? Os pensadores da época, daqui 10 anos, iriam contestar, certo? Escrever artigos e livros dizendo, ó, o que o cara falou é uma baita de uma bobagem. Eu estava vivo quando tudo aconteceu e o que ele falou não é verdade. Seria isso? Exatamente. Se alguém falar assim, olha, depois de 3 meses que a pandemia surgiu, os Estados Unidos conseguiu uma vacina que curou mais de 1000 pessoas por dia. Alguém vai dizer e falar assim, é uma pura de uma mentira que ele falou. Certo? Pois bem, então eu estou dizendo de algo que foi escrito há aproximadamente 20, 25 anos depois da ressurreição de Jesus. Tá? E eu estou falando de uma geração que viveu na época que Jesus viveu. Paulo, que escreveu, foi contemporâneo de Jesus. E ele falou que Jesus ressuscitou. E apareceu primeiro a Pedro. Interessante que ele cita primeiro a Pedro, mas Jesus apareceu, na verdade, primeiro às mulheres. Mas tem um pouco de conceito cultural, que infelizmente aí não se contava tanto como testemunho de uma mulher. Que coisa, que loucura, né? Mas aqui está, na verdade, um conceito bem cultural, tá bom? Então o que acontece? Primeiro para Pedro, embora ele já tinha aparecido para Maria, certo? Primeiro apareceu Pedro, depois de Pedro, vamos ver a sequência aqui, se você quiser comigo aqui. Ele foi visto por Cefas, verso 5. Depois pelos 12. Interessante, ele fala 12. Ele está falando, ele já está contando como Matias, né, que já teria assumido o lugar de Judas Iscariote. Judas Iscariote teria morrido. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Aqui ele está falando, sabe o quê? Lembra quando Jesus, Mateus, quando Lucas narra que Jesus foi assunto ao céu? Havia quase 500 pessoas que viram. Não só Jesus ressurreto, como o viram subir ao céu. Dos quais vive ainda a maior parte. Mas alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago. Sabe o que é esse Tiago aqui? Não é o apóstolo. Os apóstolos já tinham citado lá em cima. Esse Tiago aqui é irmão de Jesus. Que é o que escreve depois a carta de Tiago. Depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim. Ele está falando aqui da experiência que ele teve no caminho de Damasco. Que nós temos que lembrar que a experiência de Jesus com Paulo não foi uma visão, foi uma aparição. É diferente, tá? Visão é diferente de aparição, não é isso? Então aqui foi uma aparição. Jesus apareceu a Paulo. Acredita ser o último que viu Jesus. Falou comigo pessoalmente. Como um abortivo. Ele fala abortivo porque ele não fez parte dos 12 apóstolos, então ele se tornou um apóstolo que nasceu fora do tempo, tá? Nasceu em outra época, como sendo o último dos apóstolos. Agora eu pergunto para os irmãos, quando nós falamos da ressurreição de Jesus, nós temos que falar de algo único, que dá um peso total sobre quem é Jesus. Porque nós estamos falando de algo que nunca aconteceu com ninguém na história da humanidade. Alguém pode dizer assim, mas a Bíblia fala de algumas ressurreições. Lembra aquele homem que foi colocado na cova do profeta Eliseu, se não me fala a memória, né? E depois ressuscitou? Eliseu, né? Sim, ele ressuscitou e depois morreu. Não é aquela ressurreição que nós estamos tratando aqui.
Ah, Lázaro não ressuscitou? Sim, mas não é a ressurreição que nós estamos tratando aqui. Lázaro depois morreu. Essa é a ressurreição que nós estamos falando aqui, era a ressurreição que triunfa sobre a morte, para nunca mais morrer, um corpo glorificado. E nós estamos falando de pessoas que viram, conversaram com Jesus. E são essas pessoas que se tornaram testemunhas oculares e escreveram o Evangelho que nós temos hoje. Lembrando aos irmãos que nós temos provas suficientes de que a Bíblia que nós temos na mão é exatamente a que eles escreveram. Muitas pessoas contestam a sua originalidade, a sua preservação, a sua conservação, mas eu quero dizer para os irmãos que isso é só uma conversa sem fundamento. Qualquer pessoa que fizer qualquer estudo sério e verdadeiro, verá que o que você tem na sua mão foi o que Paulo escreveu, foi o que Mateus escreveu, foi o que Lucas escreveu. Isso aí, hoje, está muito superado qualquer discussão em relação a esse assunto. As pessoas podem não crer naquilo que eles escreveram, mas o que eles escreveram é o que está escrito aí na sua Bíblia. E isso para mim é importantíssimo. Então, irmãos, vamos resumir alguma coisa aqui. Jesus pergunta aos 12: o que os homens dizem quem eu sou? A resposta que os apóstolos dão é muito parecida com a resposta que nós temos em nossos dias. Um profeta, um sábio, pessoa importante, filósofo, um grande homem, marcou a história, marcou a vida, cara, gente fina, pessoa importante. É bem verdade que os apóstolos omitiram nessa resposta aqueles que diziam coisas ruins de Jesus, porque a própria Bíblia diz, embora os apóstolos não falaram isso na ocasião para Jesus, que muitos diziam que ele era ladrão, enganador, que ele era falso, que ele era falso profeta. Havia aquela outra ala que não criam em Jesus e o criticavam, tanto os próprios saduceus, que depois levaram a multidão a pedir a morte de Jesus para Pilatos. Tinham Jesus como um perversor, enfim. Mas os apóstolos omitiram isso e basearam nas melhores respostas que eles poderiam tirar daquilo que eles ouviram das pessoas. Tu és um dos profetas, tu és Elias, teria que estar. Se você vai pegar hoje, você verá que o próprio islamismo tem Jesus como um homem bom e um profeta. É interessante isso. Se você pegar o próprio budismo, o espiritismo, eles vão dizer: olha, Jesus foi um homem que marcou a história, ele foi como. Existe até aquela filosofia disso, não, o mundo de tempo em tempo nasce um sábio para transformar o mundo. Primeiro foi Confúcio, Buda, e aí eles colocam várias pessoas que surgiram no mundo e deixaram os ensinos fantásticos, e Jesus se torna um deles. Pois bem, Jesus diz: é isso que o mundo pensa de mim, é isso que o mundo pensa de tal. E vocês? O que vocês pensam de mim? Quem eu sou? E Jesus dá a resposta. E Pedro dá a resposta a Jesus, que deve ser a nossa resposta. Quem tu és? Vou dizer quem tu és. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, que haveria de vir e salvar a humanidade, prometido. Tu és o Filho unigênito de Deus. E a resposta que Jesus dá a Pedro é muito gratificante, não só a Pedro, mas a todos que entendem essa grande verdade. Ele diz: Pedro, tu és bem-aventurado. Tu és um homem, olha, não é todo mundo que recebe que você recebeu. O que é uma pessoa bem-aventurada? Não é só feliz. Muitas pessoas dizem feliz, né? Pegar a linguagem de hoje, eles dizem feliz. Mas não, bem-aventurado é mais do que feliz. Bem-aventurado é uma pessoa que foi agraciada de forma diferenciada, há uma boa aventura. Ele tem sobre si favores que nem todos receberam. Diz: Pedro, tu és bem-aventurado. Porque uma coisa eu vou dizer para ti, essa sua conclusão, esse seu entendimento, isso que você entende de quem eu sou, não há sabedoria no mundo que consegue traduzir isso ou explicar isso. Jesus fala de outra forma, diz: porque não foi carne e nem sangue que revelou isso a você.
A palavra revelou aí tem um toque especial. A palavra revelou significa exatamente algo que estava escondido, que ninguém podia ver, e que alguém vem e mostra. Tem a ver com mistério, oráculo. Ele usa justamente o verbo que depois é traduzido em um substantivo chamado apocalipse, né? Denominado apocalipse, quer dizer o quê? Revelação, não é? Então, Pedro, o que aconteceu é que assim, não foi estudo científico, não foi carne, não foi sangue, não foi sabedoria, não foi raciocínio que fez você, mas meu Pai, meu Pai, o que está no céu. Olha comigo, gente. A relação, a revelação, meu Pai que está no céu. Que você está falando de coisas muito fantásticas, né? Ele que chegou a você e disse assim, sabe esse mistério que está escondido há tantos anos? Eu quero mostrar para você. E ele? Isso na Bíblia é visto de algumas formas. Lembra quando Jesus conversa com os discípulos de Emaús, que voltavam tristes porque Jesus tinha morrido? E a morte de Jesus levou a uma decepção grande, porque eles não esperavam que Jesus morresse, né? E eles estavam voltando para a casa deles, que era Emaús, né? Uma região conhecida como Emaús. E eles iam discutindo com Jesus, né? E de repente Jesus se ressurreta, se coloca no meio deles, talvez de forma meio disfarçada, e ele pergunta: o que vocês estão conversando no meio do caminho? Só você que não sabe o que aconteceu? Só você. Por isso que eu falo, a morte de Jesus ela não foi uma coisa restrita, ela foi uma notícia que pegou todas as informações possíveis, né? Só você é estrangeiro aqui? Foi assim, você é estrangeiro? Está vindo longe? Só você não viu? Só você não sabe? Só você está fora da horta? Você não está sabendo? Você não viu? O Jesus de Nazaré? E eles começam a falar de Jesus como um profeta, igualzinho do que os apóstolos legaram. Aquele que era profeta, varão poderoso em obra, curou muita gente, Você não viu? Mas eles não falaram como Cristo. Porque a fé que eles tinham de Jesus como Cristo havia descido o nível, entendeu? Como Jesus morreu, ao eles verem Jesus morrer, eles não é o Cristo. Porque Cristo não morreria. Eles não tinham ainda entendido, entendeu? Ele diz, se ele morreu, ele então é um dos profetas. Eles baixaram a fé de Jesus do Cristo para mais um dos profetas. Você sabia, varão, poderoso em obra, levantado por Deus, quase como profeta. E Jesus então entra e diz: Nécios, vocês não compreenderam? Não entenderam que era necessário que se cumprisse toda a Escritura? E a Bíblia diz que Jesus, começando de Moisés, da lei, passa a falar a eles a necessidade que o Messias tinha de sofrer e morrer para ressuscitar. E ele começa então a abrir o entendimento. Isso que é a revelação. E quando eles chegam em casa, já era de noitezinha, Jesus diz assim, os discípulos de Emaús, os discípulos dizem assim: olha, já é tarde, Jesus vai ficar andando, vai andar numa hora dessa, perigoso? Fica aqui, dorme com a gente, fica em casa, amanhã cedo e continua a sua viagem. Tá bom. E quando eles sentaram, ou no costume da época, talvez, foram ali, a mesa era diferente, não existia cadeira, mas era uma coisa bem diferente, mas quando eles foram comer, era costume dos judeus dar graças antes de comer. E como Jesus era um visitante, uma aparência judaica, certinho, eles deram a honra de Jesus para orar. Quando Jesus pega o pão, levanta e começa a orar, a Bíblia diz que abriu-se e os entendimento. Isso é revelação. E eles entenderam tudo aquilo que Jesus explicou para eles no meio do caminho. Que a morte de Jesus não foi um testificar contrário ao seu poder e a tudo aquilo que ele havia dito. Pelo contrário, a sua morte era justamente o que chancelava que ele de fato cumpriu todo o Antigo Testamento. E que a morte já estava profetizada por todos os profetas. E que ele precisaria morrer para salvar os que estavam debaixo da morte, que sua ressurreição era a prova final do seu poder, da sua glória e da sua divindade. Por isso que ele se tornou o salvador daqueles que estavam debaixo da morte, porque ele venceu a morte.
E quando eles abriram os olhos, Jesus não estava mais lá. E eles perguntaram uns aos outros: você não percebeu que quando ele falava ardia o nosso coração? Aqui é uma experiência pessoal, que eu creio que você sabe do que eu estou dizendo, sabe? Quando a gente sente que está ardendo, tem alguma coisa aqui que não é tão humano, tudo isso tem a ver com a palavra revelação. Amém. E é por isso que Jesus disse para Pedro: tu és bem-aventurado, porque houve da parte do Pai uma revelação, para que você entendesse quem eu sou. Finalizo dizendo o seguinte: isso fará diferença em toda a nossa vida, porque isso vai nortear nosso agir, vai nortear quem somos como pessoas, e inclusive até diante da morte vai nos nortear de que maneira enfrentá-la. Quem é Cristo muda quem eu sou, o que eu faço e qual o legado que deixarei a esse mundo. Quem é Cristo é tão importante para definir quem sou eu. Quem eu sou dependerá, para mim, de quem Cristo é. Gostaria que nessa manhã todos nós tivéssemos a mesma interpretação de Pedro sobre quem é Cristo. Eu gostaria de citar outra pessoa que também entendeu quem é Cristo. Vocês lembram aquela passagem da morte de Jesus? A Bíblia diz que quando Jesus morreu, 3h da tarde, na sexta-feira, houveram alguns sinais na natureza e houve um sinal no templo. O véu do templo se rasgou. E o centurião, que era o responsável da crucificação de Jesus, ele que deu ordem aos soldados, ele que assistiu de perto tudo o que aconteceu naquele episódio, quando ele viu Jesus morrer, baseado nos sinais, e talvez eu creio também, baseado no que ele viu nas expressões de Jesus, ele disse algo, que é justamente o que nós podemos dizer aqui, hoje e agora. Aquele centurião que não tinha nada a ver com o cristianismo, não era discípulo de Jesus, mas conhecia a sua história, era contemporâneo dele, viu certamente o seu julgamento, ouviu dizer: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem, ouviu ele dizer para o ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, viu a reação dele. Ele estava acostumado a crucificar pessoas, para os romanos isso não era uma novidade, mas aquele homem era muito diferente para aquele centurião. E quando Jesus expirou, aquele homem desabafou e disse: verdadeiramente este era Filho de Deus. Não foi isso que ele falou? Verdadeiramente. Por que ele quis dizer verdadeiramente? Ele diz: olha, tem tanta controvérsia, eu ouvi tanta coisa, mas eu cheguei a uma conclusão para mim. Eu cheguei agora eu sei. É verdade. Esse aí é Filho de Deus. Portanto, meus irmãos, não é só uma questão de fé, é uma questão de vida. E por que não dizer de morte? Eu sempre digo para minha esposa, a gente conversa sempre, eu lamento porque a religiosidade interfere muito sobre a verdade do Evangelho. Espero que vocês me entendam bem o que eu estou dizendo. Se você pegar a história das religiões, muitas vezes as religiões, e todas elas, e eu estou me referindo às religiões cristãs, tá? As cristãs. Se você pegar toda a história do cristianismo, você verá que por muitas vezes as denominações e a instituição da fé cristã mais prejudicou o cristianismo do que ajudou, manchando a sua história com maus testemunhos, com coisas que foram contrárias a que Cristo ensinou, matando em nome de Cristo, destruindo coisas que poderiam ser tão bem preservadas. A religiosidade, infelizmente, não ajudou o cristianismo na história da humanidade. Eu creio que vocês concordam comigo com o que eu estou dizendo. Mas é necessário nós fazermos uma separação entre a institucionalização
do cristianismo e o cristianismo. Nós não podemos perder a revelação de quem é Cristo pelos erros cometidos dos nomes e dos homens que obtiveram títulos e o direito humano de responder pelo cristianismo, mas totalmente distorcido pela ação e corrupção humana. Existe algo que só você pode fazer por você. Existe algo que só poderá acontecer com você. Ninguém poderá definir para você quem é Cristo. Isso é pessoal. A sua resposta é a sua resposta. Amém. E o direito de tê-la e fazê-la do seu jeito é seu. Ninguém irá tirar de você. Mas eu quero que você saiba que Jesus olha para você e pergunta. Pode ter certeza disso. Amém. O que você diz? Quem eu sou? O que você pensa de mim? Quem eu sou para você? O que eu significo para você? Minha história, minha vida, meu testemunho. O que eu mais peço é que Deus revele-nos, assim como revelou para tantas pessoas, mas que Ele revele-nos mais. Eu tenho minhas convicções muito claras sobre Cristo e quero dizer para vocês, quanto mais eu cresço, quanto mais eu estudo, quanto mais eu aprendo, mais minhas convicções se tornam claras, claríssimas. Eu sei que eu ainda tenho muita coisa para receber de revelação. Tenho certeza disso. Conheço muito pouco sobre quem é Cristo. Quando uma pessoa estava diante de Cristo, eu me lembro que as Escrituras dizem que ele dizia: que temos nós contigo, Filho do Deus Altíssimo. Viesse nos atormentar antes do tempo, mande-nos. Olha a submissão, olha a forma, quem era, como eles diziam quem era Cristo. Né? Imagine os céus, os anjos, o que Apocalipse fala de Cristo, como os anjos o adoram, seu direito de julgar os vivos e os mortos. Eu sei que eu conheço pouco ainda sobre quem é Cristo, mas é o suficiente para nortear a minha vida. Eu não tenho negado a vocês que eu reconheço que tudo que eu sou e que sou me faz feliz, embora muito limitado a muitos erros e coisas que ainda gostaria de que fosse melhor, mas eu reconheço claramente que devo isso ao cristianismo. Toda a minha formação devo ao cristianismo. Por isso que eu prego com muita convicção. Mas o cristianismo é mais uma das coisas pessoais que cada um tem para si. E desenvolve de forma muito pessoal. É direito, é certo, tem que ser assim. Por isso que cada um salva-se a si mesmo, é isso? Cada um responde por si só. Embora nós podemos ajudar uns aos outros, mas cada um responderá por si mesmo, não é assim? Então, que você, meu querido, possa pensar. Eu não quero pensar por você, tá? Eu quero te fornecer pensamentos e ensinamentos para que você, isso é muito importante, elabore dentro de você suas convicções. Uma das coisas que eu acho totalmente errado e que a institucionalização da religião fez é a manipulação de ortodoxia, de doutrinas. Sou totalmente contrário a isso. Para mim, o ensino bíblico e o ensino religioso, ou qualquer ação religiosa, deve ser de informação. Não deve ter coação de medo, não deve ter coação de promessas, deve ter informação. E cada ser que é dotado de capacidade de raciocínio e também da sua experiência pessoal, deve unir tudo aquilo que recebe e tomar as suas próprias decisões. Amém, querido? Amém. Amém. Mas é importante. Eu tenho um livro, infelizmente, não me lembro do autor, é uma falha que eu gostaria de corrigir, né? Eu fico muito com a mensagem, mas quando eu vejo o autor eu leio rapidinho, talvez, porque a maior parte deles são americanos e a gente acaba, se fosse Joaquim, José Manuel, eu acho que eu decorava mais fácil. Mas não é nem Joaquim, não é José Manuel. Eu lembro que esse é
sei o que lá, tem um Mac na frente, assim, né? Mas ele escreveu um livro, 2 livros, na verdade ele lançou um segundo agora, que diz assim, Verdades que exigem um veredito. E nesse livro, é maravilhoso ler esse livro, eu indico a vocês. Esse livro ele diz o seguinte, o que Jesus disse não dá para você desconsiderar ou levar como mais ou menos. Ou é verdade ou é mentira. O que Jesus disse tem que ter uma conclusão, tem que ter um veredito, você tem que tomar uma posição em relação a ele. Não dá para dizer, ele é bom, não. Ou ele é um mentiroso e não merece crédito, ou se é verdade o que ele disse, ele não só merece crédito, ele merece a minha vida, a minha devoção e a minha fé. Ninguém que diz, eu sou a ressurreição, a verdade e a vida, pode ser levado em banho-maria. Suas palavras exigem um veredito. Amém? Amém. Vamos colocar em pé nesse instante? Vamos orar? Feche seus olhos. Eu espero que essas palavras possam te abençoar. Amém. Eu espero que essas palavras possam te levar a convicções profundas sobre as verdades de Deus. Amém. Eu espero que você some nas suas convicções, seja convicto na sua fé, tenha certeza daquilo que você crê, e possa dizer como o apóstolo Paulo disse, eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Eu sei, eu conheço em quem tenho crido, e estou plenamente correto, certo, que Ele é poderoso. Aleluia. Pai, muito obrigado, porque Tu nos dá, juntamente com os apóstolos, a oportunidade de expressarmos quem nós definimos que Tu és. E, Senhor, que cada um de nós, não somente nós que estamos aqui, mas que as pessoas, diante das verdades expostas pela Tua Palavra, possam se posicionar de forma clara, mesmo diante de muitos maus testemunhos, que a história da igreja permeou a história da humanidade, mesmo diante de muitos erros de cristãos, e mesmo diante de tantas coisas que denigrem os próprios ensinos que Teu Filho Jesus nos deixou, mas que a Tua verdade possa superar, suplantar os erros humanos. Amém. Que a verdade de salvação e glória Oh, glória a Deus. possa ser suficiente para que a revelação dos céus que seja no meio do Teu povo. Senhor, nós queremos Te pedir, revela-nos, como Tu revelaste a Pedro. Revela a cada um aqui aquele calor no coração que só quem sente sabe o seu significado. Aquilo que surge na mente que é mais do que um raciocínio, aquilo que nos leva a compreensão maiores do que a matemática possa fazer. Ó Deus, experiências pessoais que são inegáveis, inconfundíveis, possam existir como revelação, como sinais, como evidências da Tua glória sobre nós. Obrigado por esta manhã, obrigado por estarmos reunidos com o Teu povo, obrigado pelos irmãos que estão aqui, os irmãos e aqueles que irão ouvir a Tua palavra também pela internet, sejam eles abençoados, e que haja também uma revelação aos seus corações, segundo a Tua vontade, segundo a Tua palavra. Fica conosco, Senhor, nos dê dias de paz, em meio a tanta dificuldade. Rogamos, Senhor, principalmente pelas famílias que têm perdido seus entes queridos, pelas pessoas que estão com problemas financeiros e de emprego. Rogamos pelas autoridades do mundo, rogamos pelos médicos de hospitais, rogamos para que, mediante toda essa crise que vivemos, possamos crescer espiritualmente, ser mais humanos e amar mais o nosso próximo e poder valorizar as coisas mais fundamentais e principais da vida. Abençoe, Senhor, nossa vida como Teus filhos, se conosco, ajuda-nos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmão, só quero também trazer aqui uma palavra. É o seguinte, nós, semana que vem, iniciaremos um novo mês,
E a igreja tem procurado ajudar muitas famílias que estão com problemas de alimento. E, então eu faço um apelo a vocês, quem puder nos ajudar, quem puder, faça isso, vai ser muito importante. Nosso objetivo tem sido ajudar entre 10 a 15 famílias. Os meses passados tem sido assim, eu louvo a Deus por todos os irmãos que cooperaram, ajudaram, ficou fundamental a ajuda de cada um de vocês. E eu louvo a Deus também pelas vidas que receberam, porque eu também já recebi, sei quanto é importante e sei que isso faz parte da vida cristã. Amém, irmão? Amém. Então, tanto aquele que dá como aquele que recebe faz parte do mesmo grupo e está encaixado no mesmo propósito cristão. Amém, irmão? Amém. E a vida é assim, um dia eu recebo, no outro dia eu ajudo, e é nessa dinâmica que o cristianismo deve viver. Amém, queridos? Então, louvo a Deus, peço que vocês pensem nisso, ajudem quando for possível, e que Deus abençoe. Estaremos transmitindo essa palavra também pela internet para que os outros irmãos possam participar dela. Deus te abençoe, um forte abraço virtual, né? Beijo. Mas vamos manter aí as orientações do decreto municipal, manter a nossa distância, procurar fazer a nossa parte, porque de fato, como cristãos, vamos dar também bom testemunho e praticar aquilo que é certo e correto. Amém? Amém? Deus abençoe. Domingo que vem estaremos juntos em nome de Jesus. Amém. Santa Ceia, né? Santa Ceia. Domingo que vem teremos a ceia aqui, tá bom? Eu vou pegar. Deus abençoe.